Galera do Vida Pura, 11ª semana dos devocionais, as mentiras de Satanás. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as mentiras de Satanás que impedem as pessoas de conseguir, de fato, andar em liberdade do pecado sexual. Quando nós lemos a Bíblia, nós identificamos claramente a conotação da expressão Pai, se referindo a Deus. Deus é o nosso Pai amoroso que providenciou a nossa salvação através do seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina constantemente a chamarmos Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai, paternidade. A Bíblia explica também que Deus só não é pai de uma coisa. Ele não é o pai da mentira. E o pai da mentira é o próprio Satanás. Satanás tem trabalhado arduamente para colocar mentiras em forma de meias verdades nos nossos corações, impedindo assim o progresso da nossa caminhada cristã, a nossa luta por estarmos em uma vida de pureza. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Você sabe identificar as mentiras de Satanás? Sabe? Você já parou para pensar que nem tudo o que está na internet é verdade? Com o aumento das redes sociais, a voz das pessoas ganhou notoriedade e a opinião pública agora é cada vez maior. Todo mundo tem uma opinião para dar, né? A cada postagem no Instagram do Ministério Vida Pura de algum assunto um pouco mais polêmico, as pessoas vêm e comentam, discordando, não, mas eu não concordo disso. Isso daí não está certo. Só que elas não percebem que as postagens do Ministério Vida Pura são postagens que têm como base sempre um versículo, um princípio bíblico. O Vida Pura, ele quer ser lembrado amanhã, em primeiro lugar para a glória de Deus, e em segundo lugar como um ministério que do começo até o fim, e eu espero não ver o fim disso, mas que ele tenha continuidade com os discípulos que estão sendo formados, sendo pautado com o ministério bíblico, altamente bíblico. E hoje, quando a gente faz uma postagem do Instagram, por exemplo, as pessoas vêm e comentam que não concordam com aquilo. Quando, na verdade, elas não estão discordando de mim ou de quem é que seja que fez a postagem da nossa equipe, mas estão discordando da palavra de Deus. Essa é a grande verdade, estão discordando da palavra de Deus. Por quê? Porque também são influenciados por opiniões de outras pessoas. Só que estas opiniões não são a palavra de Deus também. Nós temos que estar pautados na palavra de Deus. Hoje em dia, há coisas que estão na moda. O não julgueis, o Deus é amor, o Jesus te ama. E isso são verdades. Porém, quando aplicadas fora do seu contexto, não trazem ação benéfica nenhuma. Paul Washer dizia assim: não use o amor como desculpa para suprimir a verdade. A verdade tem que estar em primeiro lugar. E o Deus Santo trabalha com a verdade. Ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E o que o diabo quer fazer? O diabo quer vir se interpor entre isso, entre a verdade de Deus e o coração dos homens, e lançar ali sementes contaminadas com a sua mentira, disfarçadas, melhor dizendo, de meias verdades. Irmãos, você tem que ter olhos e ouvidos espirituais para detectar as mentiras de Satanás que estão disfarçadas de meias verdades em meio a uma cultura globalizada onde todo mundo tem uma opinião. Esses dias eu estava recebi um vídeo de um programa de televisão de uma emissora e lá eles estavam com um pseudo-pastor, que na verdade é um falso profeta, e ele estava falando um monte de coisas erradas e blasfêmias contra Deus, e os apresentadores disseram:
Esse é o verdadeiro evangelho que Jesus pregou. Peraí, quem são eles para falar qual é o verdadeiro evangelho que Jesus pregou, se eles não sabem quem é Jesus e se eles não sabem o que é o evangelho de fato? E aí você ouve aquilo e pessoas ouvem aquilo e pessoas de fato ouvem e falam, puxa vida, eles têm razão, esse é o evangelho de Jesus. Não é, não é. É um evangelho mentiroso, um evangelho falso, é um evangelho realmente falsificado, vendido por um falso pastor, apoiado por pessoas que não sabem nem o que é o evangelho. Isso é terrível. E outros acabam ouvindo e acabam aceitando aquela mensagem. Jesus disse no Sermão do Monte que pelos frutos nós reconhecemos as árvores. Se pelos frutos eu consigo identificar muitas coisas na vida de uma pessoa, por que ela merece que eu dê ouvidos a ela? Não, mas esse é o evangelho de Jesus que esses blasfemos estão falando. Quais são os frutos que essas pessoas dão? Nenhum! Para a glória de Deus, nenhum! E você está se deixando influenciar e levar por esse tipo de ensinamento, muitas vezes falso. Está cheio de lobo em pele de cordeiro, à frente de trabalhos, pregando mentiras das quais você acredita. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é o evangelho? Se eu pedir para você explicar hoje o que é o evangelho, o que você explicaria? O diabo, com as suas meias verdades, com as suas mentiras, disfarçadas de meias verdades, melhor dizendo, roubou do entendimento humano e está blindando toda uma geração de entender de fato o que é o evangelho. O que é o evangelho para você? Se você não sabe o significado das palavras justificação, redenção e propiciação, você de fato ainda não sabe o que significa e o que é o verdadeiro evangelho. Você tem uma vaga noção de que Jesus Cristo morreu na cruz para o perdão dos seus pecados e que a salvação está em Cristo. Amém. Porém, se você não conhecer a fundo o que de fato é o evangelho, não entender o significado de justificação, redenção e propiciação, você nunca de fato vai entender a grandeza do seu pecado e, consequentemente, não vai conseguir entender a grandeza da graça. O evangelho tem o poder de expor claramente a nossa pecaminosidade, a grandeza do nosso pecado, quanto vil pecadores nós somos, destituídos da glória de Deus, afastados de Deus, merecedores da ira e da condenação. Ao mesmo tempo que ele vem e mostra a graça, o favor imerecido, o sacrifício de Cristo Jesus em toda a sua profundidade, e que essa graça que eu não merecia, agora ela está disponível a mim por causa do sangue de Cristo, e eu posso andar e viver em liberdade porque Ele me comprou. Para você saber mais sobre tudo isso, você tem que ler a Bíblia. E nós temos um texto muito rico, que é Romanos, capítulo 3, a partir do verso 23, onde o apóstolo Paulo fala justamente sobre justificação, redenção e propiciação. Não é o tema da nossa aula, eu quero que você se aprofunde nisso. Estude isso. Você precisa saber o que é o evangelho de fato. Só assim você vai começar a ter discernimento espiritual para detectar as mentiras de Satanás. Como que eu vou combater as mentiras de Satanás? Jesus, ao ser tentado no deserto, combateu as mentiras de Satanás com 3 versículos bíblicos, 3 citações contidas no livro de Deuteronômio, o que mostra que Jesus... Olha só que interessante. As pessoas falam assim, eu estou orando, estou lendo a Bíblia, estou me esforçando e a tentação não sai, está aqui ainda, parece até que é maior. Meu amigo, minha amiga, Jesus ficou 40 dias no deserto, jejuando e orando. E a primeira coisa que aconteceu depois disso foi a tentação. Nós não somos melhores do que Jesus.
Para de viver uma mentira que a Bíblia não ensina, de que você não vai ser tentado. Sabe por que a tentação aumenta quando você realmente começa uma vida de discipulado? Porque você está negando a si mesmo. E a sua carne egoísta, a sua carne pecaminosa, a sua carne que grita e anseia pelo pecado, ela começa a se debater dentro de você. É aquela dualidade que o apóstolo Paulo fala, a luta interior, a guerra interior da carne contra o espírito. Claro que a tentação vai aumentar porque você está negando a sua carne dia após dia negando a sua carne. E aí a tentação vai aumentar. É fato que a tentação vai aumentar. É óbvio que a tentação vai aumentar. Mas você precisa desesperadamente continuar na caminhada para você ser como Jesus no deserto. Quando a tentação vem, você tem raízes bíblicas da palavra no seu coração para combater a tentação. Jesus se submeteu a Deus em jejum, em oração e nas Escrituras. E por causa disso, ele resistiu ao diabo e, como consequência, o diabo foi embora. Jesus não foi vencido pelas tentações do diabo, porque ele se fortaleceu. Não teve nele as concupiscências da carne, a cobiça. Jesus não se deixou levar pela cobiça da fome e a pedra se transformar em pão, de provar que era o Filho de Deus e se jogar do pináculo do templo para os anjos pegarem ele, e nem se prostrou diante de Satanás, mas durante as 3 tentações, o diabo, com meias verdades, foi derrotado por causa que Jesus se submeteu a Deus em oração, jejum e palavra. Então não espere que as coisas a princípio melhorem, porque a tentação não é pecado e ela é inevitável nas nossas vidas. Após 40 dias de jejum e oração, você que é uma pessoa imediatista, não gosta de ser tentado, não gosta de ser contrariado, não gosta, porque a sua carne não gosta disso. Mas a tentação vem com mais intensidade ainda, porque a sua carne está gritando dentro de você, pedindo: eu não suporto essa vida que você quer me dar, você não pode me subjugar dessa forma, eu que domino a situação. E você diz: não, quem domina é o Espírito que domina. E aí, passa. Saiba combater as mentiras de Satanás. A aparência das mentiras de Satanás é uma aparência boa. Satanás não se apresenta como um anjo caído, mas se apresenta como um anjo de luz, com meias verdades que seduzem os seus ouvintes, que por falta de maturidade e por falta do evangelho está enraizado no coração, as pessoas ficam pelo caminho e creem nas meias verdades, nas mentiras de Satanás. E aí Satanás usa dos meios da atualidade para propagar suas meias verdades, suas mentiras. O Instagram está lotado, o Facebook está lotado, o YouTube está muito mais lotado ainda, e as pessoas estão engolindo o evangelho falso, se alimentando disso. Distraídas com muitas coisas, mas não sabem o que é a verdade. As mentiras de Satanás vêm com uma falsa autoridade. Se você é o Filho de Deus, ele disse. Se você é o Filho de Deus, quem é o diabo para perguntar para Jesus que se ele é o Filho de Deus? O diabo não tem autoridade nenhuma. O diabo nada mais é do que um cachorro amarrado numa coleira que só pode ir até onde Deus permitir que ele vá. E ele vem questionando Jesus. E hoje traz questionamentos através da boca de muitas pessoas com uma falsa autoridade que não existe. Preste atenção, a Bíblia diz que nos últimos dias aconteceriam sinais e maravilhas que, se possível fosse, enganariam até os eleitos de Deus. O diabo realizando sinais
para manipular, persuadir e enganar o povo. E se você não tiver discernimento do Espírito Santo, você vai ser enganado por falsos sinais. O que dizer então do pecado sexual? Se você não tiver discernimento, vai ser arrastado e seduzido pelos seus próprios desejos a cada dia mais, debaixo da falsa autoridade das mentiras de Satanás. As mentiras do diabo, elas são frequentes. O pai da mentira não descansa e ele vai passar toda a sua vida tentando te seduzir. Ele não é imediatista, mas ele é perseverante. Ele não está preocupado se você vai cair hoje, mas ele está semeando na sua vida também para que você caia. Em uma hora. Pode ser daqui 1 minuto, pode ser daqui 5 minutos, pode ser daqui 1 ano, daqui 10 anos. Ele é persistente. Por isso que nós também devemos perseverar na caminhada rumo à pureza sexual. O grande objetivo do devocional da 11ª semana do Ministério Vida Pura, As Mentiras de Satanás, é despertar em você uma mente, um coração, olhos e ouvidos espirituais. E preste atenção, isso não é entrar no campo daquela coisa obscura, do mistério, do sobrenatural. Não, isso é mergulhar no Evangelho, é mergulhar nas Escrituras, que ao exemplo de Jesus combateu as mentiras com a própria palavra, com os versículos de Deuteronômio. Por isso os nossos desejos são combatidos à luz da palavra de Deus. E quanto mais você mergulhar no processo da santificação, mais tentado você pode ser a princípio, pois você está negando a si mesmo e a sua carne egoísta, acomodada e mimada vai espernear e guerrear contra você, querendo que você volte para aquela vida, até que você continue, persevere e a sua carne seja mortificada dia após dia. E aí, eu me submeto a Deus, resisto ao diabo e ele foge, ele vai embora. Faça os devocionais do Ministério Vida Pura, 1 por dia. Crie o hábito da leitura bíblica, devocional e oração. Faça jejum sempre que possíveis. Leia o livro Da Pornografia para a Luz, que faz parte de todo esse contexto que nós estamos ensinando. Um complemento. E comece a dar passos firmes rumo à liberdade. Até a próxima aula. Devocional número 12. Que eu já nem lembro, irmãos, qual que é o devocional número 12. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Trilhando novos caminhos. Próximo devocional. Tem coisa boa por aí. Como tudo, a palavra de Deus é maravilhosa.